A paz, meus amados, nós vamos continuar o nosso curso de homilética. Amém? Aprendendo a montar um sermão. E é importante que você reveja os vídeos antigos para que você não caia de paraquedas nessa aula. Primeira coisa que a gente tem que dizer é que esse curso ele é apenas uma ferramenta de capacitação. Existe algo que não se modifica desde que o Espírito Santo foi enviado para cada aquele que crê na morte e na ressurreição de Jesus, que é que o Senhor daria palavras quando nós não soubéssemos falar. Sabe, você precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Sabe, nós explicamos na primeira aula desse curso que você precisa ter o poder do ressurreto e o poder de Pentecostes. O poder de ressurreto vai gerar em você intimidade com Deus, vai gerar você conhecimento e autoridade. E o poder de Pentecostes, quando você se enche de Deus, você vira um verdadeiro línguas de fogo, alguém que tem uma palavra, que tem uma espada do Espírito disponível para separar aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. Amém? Então tudo que nós estamos fazendo é dar recursos, ferramentas para você fazer o seu aprimoramento, porque Deus sempre quer que a gente faça o melhor. E é nesse processo que esse curso se encaixa. Como fazer o melhor, como transbordar aquilo que está dentro de mim e que é cheio dentro de mim, para além de ser abençoado por essa vida com o ressurreto, com essa intimidade com o ressurreto, como também me tornar um abençoador. Porque Deus tem mandado tanta água para aquele que crê, que uma caixa d'água só não basta. Sabe, a minha caixa d'água transborda, que a sua caixa d'água, com as águas do Espírito Santo, estejam transbordando nesses dias. Sabe, hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental e que você precisa entender a aula passada. Quais são os objetivos do sermão? Vão estar intimamente ligados com o nome que você vai dar para o sermão. Sabe, por exemplo, para ficar bem claro para você, se você quer começar a divulgar um canal em rede social. Então, você vai fazer uma palavra e você não sabe como começar, como ganhar seguidores. E aí você pode pensar assim, mas tem gente que compra seguidores. Eu digo para você que isso aí é para artista, para gente famosa, que segue robô. Quem é cristão não faz isso. Quem é cristão depende de Deus, não depende dos homens. Amém? Mas eu queria te dizer que como é que você faz então? Você vai escolher nomes para o seu sermão que tenham interesse público que queiram ouvir, ou que tenham nome que gere algum tipo de significado e atração. Então, por exemplo, todo mundo quer saber sobre ceia, sobre tatuagem, sobre casamento. Então você vai intitular para um mecanismo de busca desses aplicativos te direcione para o público-alvo, tá bom? Mas você também quer fazer um canal, por exemplo, que ele não é só disso. Né? É importante você atrair público para ver, mas o seu objetivo não é só esse. E aí você quer fazer devocional. E aí você vai criar um título que tenha a ver com o que você está pregando, para que a pessoa não se sinta enganada, porque senão ele não assiste o vídeo todo. Se você diz que você vai falar sobre salvação e você começa a falar sobre receita de bolo, a pessoa sai. Isso eu estou dando um exemplo para você sobre redes sociais, mas isso serve para aquilo que é o objetivo do curso, para quando você vai pregar. Né? Quando você é chamado para pregar, você precisa ter um nome que, primeiro, chame a atenção e desperte o interesse daquele que vai ouvir. Você precisa aprender a construir. Né? Então, por exemplo, tem um sermão que eu prego, que Paulo está na ilha de Malta. E na ilha de Malta, ele é picado pela serpente, ele balança a serpente e taca a serpente no fogo que ele estava construindo. Todos estavam deixando o fogo apagar. Paulo é o único que se lembra de pegar lenha, sabe? E ele tinha ouvido de Deus que antes de chegar no seu destino final, ele daria numa ilha, sabe? E aí eu pego essa palavra e digo que o nosso destino final é a eternidade e que nossa ilha são os locais onde Deus nos envia. Você lê lá em Atos capítulo 28 que você vai entender essa passagem que eu estou falando. E aí eu, por exemplo, usei a pregação para falar
vamos chamados para incendiar Niterói, por exemplo, ou chamados para desbancar o império da serpente, porque a palavra diz que essa serpente já tinha matado muita gente, muito nativo daquela ilha. Então é um nome que desperta interesse. Você entra, fala, abra sua Bíblia, eu intitulei, e hoje nós vamos pregar sobre vamos desbancar o império da serpente. A pessoa vai abrir os olhos e os ouvidos para te escutar. Agora, se você vai abrir o seu sermão e vai falar, olha, hoje nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Isso todo mundo já ouviu, sabe? Você não é para ser diferente de ninguém. Você prega o que Paulo pregou, eu prego o que Paulo pregou. A gente imita Paulo porque Paulo imitou Cristo e a gente imita homens de Deus que imitam a Cristo. Não é isso. Mas hoje em dia a gente vive muito no mundo visual, auditivo. Então no final a gente vai chegar no final do curso até te ensinar a preparar slide, porque a visualização do slide também contribui para que você prenda atenção e para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho dele. Aí você pode falar assim para mim, Marcel, mas lá atrás ninguém tinha esses recursos e Deus continuava agindo. Sim, é aquilo que eu falei. Sabe, tem gente que tem tudo isso e vira só uma palestra. Sabe, vira tudo muito bem organizado, tudo confortável, cadeiras macias, ar-condicionado gelando, slide, louvor, mas não tem glória de Deus. Tá bom? Então, o que eu estou dizendo para você é que a primeira coisa é a glória de Deus. O fogo tem que descer do céu. Sabe, isso é só poder do ressurreto e poder de Pentecostes. Mas se você tem isso e você qualifica seu slide, você vai chamar a atenção e você vai estar glorificando o nome do Senhor, porque você está fazendo com excelência e com temor ao Senhor. Então você precisa aprender a construir a nomenclatura, tá? Então se você vai esquadrinhar uns versículos bíblicos que falam sobre casamento, você vai dar uma nomenclatura correspondente. Se você vai estar na rede social, não adianta você na rede social dar o nome que você quer dar porque você gosta do nome. Você tem que dar um nome que os mecanismos de busca vão te achar para tornar aquela pessoa que não te conhece um ouvinte da pregação do evangelho, não um seguidor seu, porque isso é para youtuber, para artista. Mas se você utiliza esses mecanismos de comunicação, e Paulo adoraria utilizá-los, porque Paulo escrevia cartas à pena, né? E hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Mas se seu objetivo é esse, é puro, é limpo, de divulgar o evangelho, você tem que ter estratégia. Sabe? Jesus manda você ter estratégia para você construir a sua torre, até verificar se você está preparado. Senão você nem começa para não envergonhar o evangelho. Então hoje nós falamos sobre como construir o nome, sabe? E eu te chamo aí no site. Lá eu já consegui colocar 5 sermãos. Eu tenho 300 prontos para deixar disponível para você lá no site souigrejaviva.com.br para você poder verificar como que eu faço e como eu vinculo os nomes ao texto bíblico para você ter essa compreensão daquilo que eu estou falando. Sabe, outra coisa importante para a gente finalizar a aula de hoje é sobre como você organizar a estrutura do sermão. Sabe, você precisa aprender a ter uma organização. O sermão, ele não chega no seu ponto auge no início. Sabe, a qualidade de um sermão bem organizado, ele começa por você determinar o tempo que você vai ter para cada etapa do seu sermão. Você precisa saber a igreja que você está indo quando você é convidado, perguntar a quem te convidou quanto tempo você vai ter para falar. Tem igrejas que dão 1 hora, tem igrejas que dão meia hora, e você precisa aprender. Aí, criando uma proporção, né? Você vai fazendo um progresso na construção da palavra bíblica para chegar no ponto final, aonde você aquece o espírito para você conseguir fazer qual era o seu objetivo. Se era evangelístico, que as pessoas se arrependam e venham para Jesus. Se era para correção, que as pessoas tenham um coração contrito
e se arrependam da prática e sejam corrigidos. Se o seu objetivo era ensino, que fique marcado aquilo que você queria ensinar no final. Então, o sermão ele vai subindo de maneira que o ápice do sermão, aonde aquece, aonde você obrigatoriamente tem que ser mais incisivo, é um pouquinho antes da conclusão. Então a gente divide o sermão em escolha do título, em introdução. Essa introdução você fala por que você escolheu aquele sermão, se Deus colocou no seu coração em qual momento, sobre o que o texto fala de uma forma genérica, uma introdução. Você não entra tópico por tópico, você só dá um apanhado geral. Então, se você imaginar um sermão de 40 minutos, uma introdução de 5 a 7 minutos, depois você vai demorar uns 3 minutos para ler a palavra, né? E aí você já tem 10 minutos e você vai ter 35 minutos para você dar o restante. E aí você usaria 30 minutos para você fazer o corpo da sua pregação, a sua explicação, e 5 minutos para o apelo. Então é assim que a gente faz uma programação de uma pregação. Inicia pelo que a gente falou hoje, a escolha do tema. Depois você faz uma consulta. Se você conhece a igreja, ótimo. Se não, você faz uma consulta do tempo que você vai ter disponível para falar. Fazendo essa consulta, você começa a fazer uma proporção. Sabe? A pregação em si, ela é o centro do evangelho. Então ela ganha mais tempo. É o que você separa mais tempo. Então, em 45 minutos, que é uma média que você tem para falar, você vai gastar 10 minutos para introduzir. Isso você já fez o esboço antes, né? Então você vai fazer uma introdução que você saiba que vai durar 10 minutos. Você já escolheu o tema, que é a aula de hoje. Depois nós vamos falar de como fazer uma introdução. Depois nós vamos falar de como dividir por tópicos uma pregação. E depois nós vamos falar como te levar aquele ouvinte ao ápice para você fazer nos últimos 5 minutos um apelo. Amém? Espero que esteja sendo produtivo esse curso. Nós estamos indo devagarinho, com o objetivo de não fazer um vídeo muito longo, porque desestimula às vezes a você ouvir. E o grande objetivo é que você assimile isso, que você ore por isso, e para que o Espírito Santo possa transformar as minhas palavras em espírito e verdade no seu coração. Um grande abraço para você e que os seus sermões sejam abençoados. Eu estou esperançoso de que você comece a produzir conteúdo para nós e que você contribua com essa igreja orgânica, não denominacional. Então aqui todos congregam, mesmo de outras denominações. Nós não temos nada contra outras denominações, mas o nosso chamado é para acolher todo o corpo de Cristo e dar a oportunidade de todos serem treinados e que pratiquem o evangelho na prática de forma verdadeira. Um grande abraço para você.